nós temos ouvido muito falar sobre discipulado, né? Não só ouvimos, como desde 2002, essa tem sido uma temática muito forte na nossa igreja, e nos chamando, e também, de certa forma, a igreja tem procurado nos alinhar com o desejo do pensamento da igreja metodista com respeito ao discipulado. Eu não sei se vocês têm, né, mas esse manual do discipulado ele foi produzido pela Câmara Regional do Discipulado na 5ª Região Eclesiástica, e seria muito interessante que todos nós tivéssemos esse livro. Acho que ele custa R$10, né? Alguém já conhece? Já tem? Já tem, né? Então a gente pode, acho que na sede regional tem, a gente pode de repente solicitar para que vocês tenham esse material. Então, no caso da 5ª região, a Câmara procurou trabalhar para dar um norte, né, dar uma direção para a igreja, senão a gente fica, hoje se consulta muito, né, o doutor Google, né, então tudo que a gente quer saber sobre um determinado assunto, até mesmo na igreja a gente vai lá, né? Então, para que a gente trabalhasse em unidade, foi desenvolvido esse manual, ele está sendo sempre aperfeiçoado. Anualmente a 5ª região realiza um congresso regional do discipulado. Agora nós estamos trabalhando também com a questão da imersão do discipulado, um semestre, outro no outro semestre, então vale a pena, né? Então vamos lá para a nossa aula. Então vamos começar aqui, a respeito do discipulado. O que é discipulado? A igreja metodista define o discipulado como estilo de vida, método de pastoreio e estratégia da missão. Então essas definições precisam estar muito fortes na nossa compreensão, né? Estilo de vida, método de pastoreio e estratégia da missão. A gente vai explicar um pouquinho ao longo da aula essa questão. Então é algo bem mais relacional, que busca a luz do próprio Cristo fundamentar a comunhão, a convivência, a comunicação e a formação do caráter das pessoas relacionadas com o Senhor. Eu gosto muito de um texto bíblico que fala assim, que quando Jesus, depois de ter subido ao monte e ter orado, passado a noite toda em oração, ele escolheu 12, escolheu os discípulos, e aí o texto fala assim, para estarem com ele. Esse estarem com ele revela relacionamento. Esse estarem com ele vai mostrar como Jesus ia trabalhar com os discípulos, quais eram as implicações do verdadeiro discipulado, né? Isso é muito importante. Tem um videozinho aqui que é da nossa igreja e eu gostaria que você assistisse agora. Eu sou meio leigo nesse negócio aqui, viu, gente? Vamos lá. Vamos ouvir aí o que o nosso videozinho vai falar. Jesus disse: Está dando para ouvir? Ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo próximo, libertar, servir, enviar. E se
se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas. Como ele fez. E como ele fez. E eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário e esclarecer. Isto é igreja. Queria fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta agora, para a gente abrir espaço aqui e conversarmos. Se a aula terminasse agora, o que você diria que você aprendeu? O que você aprendeu dessa aula? Vamos interagir. Ser servido aqui dentro e depois servir lá fora. Ir ao encontro dos que necessitam. Legal. Quem mais? Eu acho que tem que ser gerado assim, na gente mais amor, né? Pelo próximo, porque a gente vai em reuniões, meditamos em conversa, faz outra coisa, mas o amor de Cristo ali não é gerado na gente. Quem mais? Obedecer o índice. Obediência, né? A simplicidade da mensagem. A simplicidade da mensagem. Porque fala assim, vai, e às vezes a gente tem que complicar para entender que é só ir. Não é só ir e levar uma mensagem. Eu entendo que, além de tudo que já foi falado, né, é importante, que nós estamos muito focados no nosso eu, né, do que nós precisamos, do que a igreja precisa, do que nós somos, do que nós estamos carregando no nosso dia a dia. Na verdade, o que o Senhor, a mensagem que ele para nós, o que ele quer de nós é que nós estejamos dispostos a servir, a cumprir o chamado que ele nos deu. Legal. O que mais? Ter mais qualidade nos nossos relacionamentos, ter mais amor, né, com o próximo do que quantidades. Então, vocês falaram algo muito importante. Quando o Conselho Geral ele se reúne, ele trabalha a questão do Plano Nacional Missionário. E o Plano Nacional Missionário, dentro desta visão da igreja de discipulado como estilo de vida, como método de pastoreio, como estratégia da missão, o Plano Missional Nacional ele estabeleceu 6 ênfases missionárias que devem nortear a igreja. E a primeira ênfase tem tudo a ver com o que o Vaguinho falou. A primeira ênfase tem que ser anotada. A primeira ênfase missionária do Plano Nacional diz assim: despertar o zelo evangelizador na vida de cada membro da igreja. Despertar o zelo evangelizador na vida de cada membro da igreja. Ou seja, a gente não vai conseguir discipular se a gente não tiver inflamado, apaixonado, incendiado, chorando pelas almas, né? Se você não tiver esse amor, você não vai conseguir discipular. Eu acho que foi uma sabedoria do Plano Nacional estabelecer que antes de ganhar, e a gente vai falar aqui, né, de ganhar, consolidar, discipular e enviar, antes de ganhar é preciso despertar, né? Despertar em cada membro da igreja este zelo, né? Essa paixão missionária, essa paixão que move a
não só a evangelizar, mas como também a discipular. Então, vamos voltar lá para aqueles momentos em que nós falamos acerca do discipulado, estilo de vida, método de pastoreio e estratégia da missão. Como estilo de vida, o discipulado é uma maneira de ser em que as pessoas se relacionam, entram em comunhão, acolhem umas às outras e compartilham missão. Então, o discipulado ele é altamente relacional. Quando Jesus chama, Jesus vai se relacionar com os discípulos. Os discípulos vão se relacionar com o Mestre, vão ver o Mestre, vão se espelhar no Mestre, vão ouvir do Mestre, vão conviver com Ele. Há um momento que os discípulos pedem para passar um dia onde querem conhecer onde Jesus estava morando e querem passar o dia com eles. Então, Roberto Leite diz o seguinte: que quando você vai discipular, você tem que estar aberto, claro, a se relacionar com a pessoa, mas você tem que abrir a sua casa, a sua geladeira, a sua despensa, a sua carteira, porque é um investimento que você vai fazer, derramando o que você tem de Deus na vida de alguém, ok? Então, a proposta da igreja é que o discipulado se torne assim um estilo de vida, algo não mecânico, não algo assim programado, mas que seja algo vivenciado no cotidiano, que seja algo natural da igreja, discipulado como estilo de vida. Assim, nessa perspectiva aqui de estilo de vida, uma vez que nós nos relacionamos uns com os outros, assim vivem e cumprem a palavra, fazendo cumprir os mandamentos da mutualidade, levar a carga uns dos outros, que está aqui em Gálatas, acolher-se mutuamente, que está na carta de Paulo aos Romanos, apoiar e ser o suporte uns dos outros. Eu gosto muito daquele texto lá no início do Gênesis, quando depois que Caim mata o seu irmão Abel, Deus vem e pergunta para Caim, Caim, onde está Abel, teu irmão? Deus já sabia o que ia acontecer, mas Caim faz uma pergunta, ele fala assim: Deus, acaso sou eu tutor do meu irmão? Essa resposta de Caim mostra para nós que, na verdade, Deus quer que nós sejamos suporte de alguém. E eu acho que a dificuldade tem estado aí, Vaguinho. A gente fala assim: nossa, mas para ser o suporte de alguém eu tenho que pagar um preço. Para ser o suporte de alguém eu tenho que andar junto com essa pessoa. Para ser o suporte de alguém eu tenho que caminhar, às vezes eu vou ter que confrontar essa pessoa nas suas limitações e fragilidades. Bruno, se eu ficar de cá fica melhor. Só um pouquinho para cá. Aí. Opa. Aí. Ficou? Então vamos lá. Então, a questão de perdoar-se mutuamente, porque no discipulado a gente confronta aquela pessoa que nós estamos discipulando, porque se torna tão forte esse relacionamento que a gente tem facilidade, com a pessoa que a gente está discipulando, de confrontar, dizer assim: como é que foi essa semana para você? O que você venceu? Você foi tentado em alguma área? Então o discipulado também traz confrontos. Se você observar o discipulado que Jesus desenvolve com os discípulos, o tempo todo Jesus está confrontando eles também, está ensinando, está educando, mas também está confrontando, Nessa vivência aqui, o mais forte é convidado a ser suporte do mais frágil. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que suportar os débeis na fé, A Bíblia fala para nós ampararmos os fracos, para nós consolarmos quem está desanimado, E às vezes tem discípulos, que exigem de nós assim uma intensidade
de estar cobrando, de estar ligando, de estar investindo nele, estar investindo nela, mas se a gente tem assim, esse grande amor, esse grande zelo, essa grande paixão, a gente vai fazer isso com esforço, com alegria, como Paulo disse, né? Ele falou assim: eu sofro dores de parto para ver Cristo sendo formado em você. Então, quando a Igreja Metodista apresenta esse plano nacional, e quando ela coloca que o discipulado deve se tornar um estilo de vida, nós precisamos entender que a igreja tem um papel fundamental numa sociedade de consumo, que é a sociedade que nós vivemos. Numa sociedade de consumo, as pessoas estão sempre adquirindo, comprando, né? Então não serve mais esse iPad, não serve mais esse smartphone, eu tenho que procurar um Moto G, um G7, né? J7, sei lá, não entendo muito dessas coisas, mas esquece de cuidado. Parece que a tecnologia é mais importante. Então uma igreja que tem uma proposta de cuidado, e realmente essa igreja cuida, ela é um diferencial na sociedade de consumo em que nós vivemos. Então vamos lá. O discipulado por meio de relacionamentos visa o quê? Uma transferência de vida. Então o discipulado é um irmão, vamos dizer assim, um irmão mais maduro na fé, ensinando e cuidando de outros. Eu gosto de dizer assim que Deus, Ele nos dá para a igreja, Ele nos dá bebês, né? Os novos que chegam, o novo convertido, a pessoa que estava desviada, são os bebês que vêm. Ora, e bebês precisam de cuidadores. Então esse é um grande desafio para a igreja. Por isso que Paulo fala assim: olha, vocês têm muitos aios, muitos mestres, contudo, tendes poucos pais. Então, discipulado é alguém maduro, cuidando dos recém-nascidos. Bebê precisa de quê, gente? De assistência e de cuidado praticamente 24 horas. Vai na casa de um casal que chegou um bebê, né? Lá está a avó, está a secretária, o diarista, está a mãe, está o pai que pede licença maternidade, vai ter agora também licença paternidade, né? Tem alguns países que tem licença paternidade de 6 meses para o pai também, isso é ótimo, né? E tem um tanto de gente que se apresenta para ajudar, e uma coisa que às vezes a gente não quer fazer, né, com a questão de bebês, é que bebê suja muito a fralda, né? Então cuidado significa isso, né? Trocar a fralda, limpar o bebê, banhar o bebê, cuidar de cada detalhe da vida dele. Isso é discipulado. E se a igreja, se nós assumimos essa posição, essa postura desse discipulado excelente, responsável, as pessoas vão permanecer. Por isso que Jesus fala no Evangelho de João, né? Vos designei para que vades, ganhei alguém para Cristo. Muita gente pensa que a sua tarefa termina na evangelização, apresentar o Senhor Jesus e a pessoa vir para a igreja. Está entregue, pastor. Você ganha, você quer. É ministério ordenado, você que cuida. E esquece que este recém-nascido precisa ser cuidado. E quando a gente tem esses recém-nascidos na igreja, a referência para ele não é o pastor, não é a igreja, mas a pessoa que ganhou ele para Cristo. Tanto é que essa pessoa procura, quando chega na igreja, sentar perto daquela pessoa que ela conhece, que ganhou para Cristo. Se tiver alguma dúvida e não saber manusear a Bíblia, se dirige a essa pessoa. Se tem, por exemplo, igrejas que usam ainda o inário na mão manualmente e precisa procurar a leitura da antífona ou o hino, essa pessoa vai procurar. Se ela ficou com uma dúvida de algo que foi falado lá na frente, na pregação, no testemunho, no louvor, essa pessoa vai procurar exatamente essa pessoa.
E às vezes nós temos tido essa dificuldade de ter essas pessoas, cuidadores, discipuladores, que queiram fazer esse trabalho dessa forma. E às vezes por isso a igreja não retém o fruto que ela dá. Então, quando a igreja metodista pensa em discipulado, ela está pensando exatamente nisso. Um relacionamento que visa transferência de vida. Então aí nós temos que nos tornar modelo, exemplo a ser seguido por esta pessoa que está sendo discipulada por nós. Visa também o crescimento cristão, visa também a prática do que tem sido ensinado e ao desenvolvimento da pessoa que tem o desejo de cumprir a vontade de Deus como verdadeiro discípulo de Jesus. Os discípulos sempre estavam aprendendo. Olha que foi assim uma tarefa nada fácil, né? Às vezes a gente pensa que discipulado é aquela classe de catecúmenos de preparação para o batismo, né? Que tem lá tantas lições e a pessoa se batiza. Não. Se você olhar para o discipulado de Jesus, ele investiu a vida dele, o tempo dele, em 12 homens por 3 anos. E olha que ainda no final de 3 anos, ainda teve o que traiu, o que negou, o que duvidou, né? Mas o discipulado de Jesus junto aos seus discípulos foi excelente, né? E depois que ele é assunto aos céus, que acontece o Pentecostes, realmente esses homens transformaram o mundo, né? Então, assim é o discipulado como um estilo de vida. Foi num processo de discipulado que Jesus recrutou, escolheu e formou os apóstolos que se tornariam os líderes da igreja primitiva, né? Jesus, quando a palavra fala assim, quando Jesus escolheu 12 para estarem com ele e para o servir. Quer dizer, nesse relacionamento o tempo todo com Jesus, eles não apenas ouviam o mestre, mas eles aprendiam, né? E depois, posteriormente, a gente vai vendo o quanto esse discipulado foi interessante. Por exemplo, naquele momento em que aquela criada vem, Jesus está sendo crucificado, e ela vem e diz assim: olha, esse é um dos discípulos dele. Depois a criada fala assim: olha, sua fala é igual a dele, você está tão parecido com ele que você fala igualzinho a ele. Isso é discipulado, né? Eles se relacionaram tanto com Jesus que ao final eles estavam muito parecidos com ele, né? E este é o propósito, quando fala em Romanos 8:29, nós sermos transformados e conformados à imagem do Filho de Deus. Então, entendendo o processo do discipulado, o discipulado proposto para uma igreja ministerial procura desenvolver suas ações com 3 objetivos. E o que nós vamos falar aqui, conforme descrito no Plano Nacional, entre as 6 ênfases missionárias, se não me engano, a terceira ênfase é esta: promover o discipulado na perspectiva da salvação, na perspectiva da santidade e na perspectiva do serviço. Essa é uma das 6 ênfases missionárias que está registrado lá no nosso Plano Nacional Missionário. Quer dizer, a igreja vai promover o discipulado numa perspectiva, por exemplo, de salvação. Então, numa perspectiva de santidade e numa perspectiva de serviço. Essa é mais uma das ênfases lá do nosso Plano Nacional Missionário. Vamos ler juntos, então, na perspectiva da salvação. Vamos lá? Salvação. Graças a Deus para a humanidade, é a base da fé cristã. O metodismo afirma que a graça de Deus revelada em Jesus Cristo é o início do caminho da salvação. Então veja bem, promover o discipulado nessa perspectiva: início, salvação. Início, salvação. Só que essa salvação vai ter uma caminhada
rumo à santidade. E uma vez salvos e santificados, nós vamos servir. O que os discípulos experimentaram? Eles experimentaram o chamado, vem, segue-me. Eles começaram a seguir, começaram a aprender, começaram a ser confrontados, começaram a entender os valores do reino, os valores superiores do reino. Os valores são bem diferentes, né? Quem perde é que ganha, é exaltado quem se humilha. Então eles vão sendo transformados, eles vão passar pelo processo, e uma vez transformados, eles vão servir. Então esta é a proposta de discipulado para a igreja metodista: perspectiva de salvação, santificação e serviço. Vamos lá. Santidade. Para a doutrina metodista, para alcançar a salvação, todas as pessoas devem caminhar em direção à perfeição cristã. Eu gosto de dizer que essa caminhada de rumo à perfeição cristã, ela é, assim, uma ética ascendente. Imagine que existe um ideal cristão para ser alcançado, mas nós sempre vamos nos achar aquém desse ideal. Então, nós estamos aqui nessa posição e tem um ideal cristão para a gente seguir. É claro que ninguém vai chegar à perfeição cristã vivendo aqui na terra, mas a gente está nessa ética temporária ascendente. Estamos chegando lá. Agora, nessa caminhada, às vezes a gente tropeça, cai, mas a gente tem recurso em Deus. Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado diante do Pai. Essa pessoa que caiu, outra pessoa conserta e volta para o caminho da ética temporária ascendente, que vai chegar lá no fim. Costumo dizer que a perfeição cristã, ela se dará no momento do arrebatamento da igreja, que aí a gente já vai ter um corpo transformado, um corpo que a gente não vai pecar e não vai fazer nada contrário à vontade de Deus. Então, para a doutrina metodista, para alcançar a salvação, todas as pessoas devem caminhar na direção da perfeição cristã. Isso está nos falando de caminho de santidade. A santificação não é um caminho opcional para o metodista. É compromisso cristão que se inicia com a aceitação da graça salvadora de Jesus Cristo. Então, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, arrependeu dos seus pecados, entra no caminho da santificação. É claro que aí tem vícios, tem linguagem pesada, suja do falar, temperamento, comportamento, mau caráter, e a gente vai experimentando mudanças em todas essas áreas, porque a gente entrou no caminho da santificação. Então, três coisas na questão da promoção do discipulado, promover o discipulado na perspectiva da salvação, na perspectiva da santidade e na perspectiva do serviço. O serviço culmina com a vida prática cristã. Um discipulado que valoriza o serviço sabe que a graça salvadora e santificadora nos conduz para uma vida de serviço, como foi revelado no ministério de Jesus. E aí está o texto vamos ler o texto lá de João, capítulo 13, de 1 a 10, por favor, abram aí a sua Bíblia. Evangelho de João 13, de 1 até o 10. É sempre bom reforçar essa palavra, vamos à leitura, até o versículo de número 15, cada um no versículo, eu vou começar. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai,
tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera do reino de Deus, e voltava de Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e esse disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim. Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão 11 até o 15. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre, e o Senhor me dizeis: Bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Legal, quero ler também do 16. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então Jesus está propondo aqui uma vida de serviço. Eu gosto de dizer que a cruz é símbolo de renúncia e de obediência, e a toalha é símbolo de serviço. E dentro desse contexto de discipulado, nós precisamos entender que nós devemos servir uns aos outros. Paulo vai dizer assim: olha, somos devedores. O que a gente recebeu do Senhor, a gente tem que transmitir com transferência de vida, transmitir com relacionamento. Então, assim, gente, discipulado não é você ir na casa da pessoa, a pessoa ir na sua casa para ela receber uma lição. Isso não é discipulado. Discipulado é convívio, discipulado é relacionamento, discipulado é olho no olho, discipulado é caminho, discipulado é a gente se relacionar com aquela pessoa. A gente se relaciona mandando mensagem no WhatsApp, mas a gente se relaciona encontrando e conversando, né? A gente se relaciona quando a gente estamos juntos e abrimos o coração, e aquela pessoa que está sendo discipulada está cheia de dúvidas, está cheia de inquietações, está assustada diante dos desafios, dos problemas da vida, e nós, na condição daquele irmão mais velho, de alguém que também é discípulo de Jesus, mas é um pouquinho mais maduro, já andou um pouquinho mais na fé, a gente vai cuidar dessa pessoa. Imagina, irmãos, aqui na última Santa Ceia, quando a gente voltou do congresso de homens, nós servimos mais de 400 cálices. Quer dizer que tinha mais de 400 pessoas no grupo. Agora, discipulado não é ir lá para a porta da igreja e apertar a mão de cada um, é um contato. É um contato. Agora imagine se dessas 400 pessoas que estavam presentes, nós como igreja, no caso aqui estou citando o Poço de Caldas, se nós tivéssemos
100 discipuladores. 100. A gente não ia perder o fruto de jeito nenhum. Mas o que acontece? Nós estávamos ouvindo até o presidente da Federação dos Homens, o nosso irmão Vitor, né? Ele contando, não lembro mais o nome, mas de uma igreja que fez uma pesquisa, uma estatística, recolhendo aqueles cartões de visita, né? Aquele cartão que o visitante preenche quando vem à igreja. E aí eles perceberam que mais de 300 visitantes passaram pela igreja em um ano. Mais de 300 pessoas passaram pela igreja em um ano. E aí foi se fazer uma pesquisa apurada desses mais de 300 que passaram pela igreja, quantos permaneceram? E aí que a vergonha é grande, né? Então veja bem, o discipulado tem que se tornar um estilo de vida para toda a igreja. Tem que ser uma paixão de toda a igreja. Para a gente ter crianças discipulando, por exemplo. Para a gente ter adolescentes discipulando, jovens discipulando, adultos, anciãos. Aí sim a igreja será forte, né? Então, essas três perspectivas: salvação, santificação e serviço. Para alcançar esses objetivos, a igreja vai realizar 4 ações básicas, bem claras aqui, gente. Ó. É uma escada, né? Ganhar. Alguém aqui está caído, vamos ganhar. Vamos consolidar, vamos discipular juntos e vamos enviar. Aquele vídeo mostrou bem legal aquela questão de enviar, né? Jogando lá para as nações. E está meio apagado aqui o desenho, mas acho que deu para entender bem, né? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. A gente vai falar sobre esses quatro pontos aqui importantes, né? Ganhar. Vamos juntos, vamos ler juntos. O que é ganhar? Vamos lá. Corresponde ao movimento que Jesus realizou convidando alguns seus seguidores. Ganhar pessoas com a finalidade de receber aquelas que se tornar discípulos. Pode-se ganhar de várias formas. A gente nem vai colocar aqui as diversas formas de ganhar, né? Mas, se não me engano, foi no sábado passado. Nós tivemos uma programação lá no acampamento da nossa igreja com as crianças, em comemoração ao Dia das Crianças. E foi interessante porque uma irmã se vestiu lá de uma flor, foi a Laís, né? Laís Inês. E ela contou uma historinha para as crianças sobre o jardim, tal, falou de ser uma florzinha e tal. E no final ela chamou as crianças, desafiou as crianças, apresentou o Salvador e desafiou as crianças para aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Gente, deve ter ido lá você estava lá, né, pastor, no cinema, umas 10, 12 crianças, né? Um universo lá de 70 crianças estavam presentes. Então ganhar não é dizer assim, vem para a minha igreja, você está indo nessa aí, mas essa igreja aí não presta, essa igreja aí só fala em dinheiro. Primeira coisa não é falar mal de igreja nenhuma, por mais que a igreja realmente seja muita coisa errada. Ganhar é você apresentar a pessoa do Salvador a esta pessoa que está te ouvindo. Apresentar Jesus, não é apresentar a estrutura da igreja, a denominação da igreja metodista, é apresentar a pessoa de Jesus, né? Quando Jesus chama os seus discípulos, ele não fala assim, olha, eu vou ensinar para vocês uma nova doutrina. Ele diz assim, vem e segue. Continuou caminhando, vem e segue, né? É claro que nem todos que se levantam a mão, estão dispostos a ser discípulos, né? Aquele moço rico, por exemplo, vem até Jesus, mas ele estava disposto em abrir mão, em
aceitar os valores do reino que Jesus estava falando. Então, ganhar. Agora, existe muitas maneiras de ganhar, né? Uma conversa. Tem pessoas que têm uma veia evangelística tão grande. Eu conheci um homem que ele podia estar conversando com alguém assim, qualquer outro assunto, se fosse futebol, se fosse música, 2 minutos ele achava um jeito de estar falando de Jesus para alguém, e levando a pessoa à salvação, levando a pessoa a confessar Jesus como seu Salvador. Também existe aqui o que nós chamamos de eventos pontes, né? Eventos pontes, para ligar a pessoa à igreja. Ah, nossa igreja vai fazer no dia tal de julho, em que se comemora o dia do amigo, nós vamos fazer a noite do amigo, ou jantar do amigo, vamos convidar um crente para estar conosco, vamos ter uma programação toda voltada para apresentar Jesus e levá-lo à salvação. Ah, vamos ter um teatro, uma peça teatral. Ah, vamos fazer como a Donep faz, né? Um jantar para homens de negócios e convidar os empresários da cidade e aí apresentar Jesus. Enfim, há uma gama aí de eventos e programações que a gente pode chamar de eventos pontes, com a finalidade de ganhar, né? Então, aí voltando ao que eu falei naquele momento lá, a gente precisa despertar o nosso povo, despertar os crentes, despertar os membros, despertar em nós assim e nos irmãos aquele zelo evangelizador, aquela paixão missionária, para a pessoa realmente falar de Jesus. E não pode ser assim, nossa, vamos mandar então os nossos jovens para uma semana para Jesus no mês de julho. Beleza, mas nós queremos que essa chama esteja com eles aqui, dia 1º de janeiro, dia 2, mês de fevereiro, março, abril, e não só uma atividade que acontece anualmente. Tem que ser algo do dia a dia, que faça parte da nossa vida e da nossa história. Então, ganhar, né? Ganhar, agora vem consolidar. O que é a consolidação? Vamos ler juntos? Consolidação inicia-se na decisão da pessoa por Cristo e vai até o momento em que ela se firme. Consolidar é firmar no fruto, para que ele cresça com qualidade. Dessa forma, entendemos que nossa responsabilidade não é só de lançar a semente, mas também acompanhar seu desenvolvimento até que ela venha. É sério isso? Vou deixar aqui para a gente pensar de uma forma muito séria, porque às vezes a gente pensa que não, a consolidação então essa pessoa veio para a igreja, claro, a gente vai encaminhar ela para uma célula, no caso se a igreja trabalha com células, isso é ótimo. A gente vai mandar ela para um encontro com Deus, né? E a pessoa vai também, Deus continua falando com ela. Mas eu penso assim, no início dessa consolidação, quando a pessoa de repente vem à igreja, vamos pensar no primeiro momento. Você trouxe uma pessoa na igreja, e a gente tem uma frase popular que é muito forte, que a gente fala assim: a primeira impressão é a que fica. Agora imagine, vamos pensar, vamos conjecturar. Essa pessoa entra na igreja e encontra na porta da igreja algumas pessoas que estão naquele dia, exatamente naquele dia, está de mau humor, não está de bem com a vida, mas está escalado para ficar na recepção, e a pessoa não foi escalada, tem que estar lá, certo? Aí a pessoa entra, de repente a música foi legal, a pregação foi interessante, aí o pastor ou o dirigente do culto fala assim: olha, está presente aqui fulano de tal, né? A gente faz isso aqui na nossa igreja, né? Aí pede, a pessoa fica mais constrangida aí, fica de pé, fala o seu nome, puxa a ficha dele, né? Fala de onde você veio e tal. Ah, seja bem-vindo, viu? O dirigente fala lá da frente: seja bem-vindo, Deus te abençoe. Mas aí nenhuma alma da igreja, dos crentes, se levanta, ou até aqueles que estão ao lado da direita ou esquerda, não consegue nem dizer assim: olha, você não me conhece, mas eu sou membro dessa igreja, estou muito alegre por você estar presente, seja muito bem-vindo, volte outras vezes, Deus te abençoe.
Gente, isso é consolidação. Isso é consolidação. Então, quando alguém está dirigindo o culto lá, eu já faço assim: vamos conhecer os que estão nos visitando. O que a gente faz? Comete uma gafe terrível aqui, Bruno, Cláudia Petra, Mateus. O dirigente fala assim: olha, quem está presente, Deus abençoe. E logo em seguida o dirigente fala assim: agora vamos cumprimentar no teu momento da comunhão. Para quem sabe ler, um bingo é ler. Cumprimentou os visitantes, agora pedindo para abraçar os irmãos. Normalmente nessa hora a gente só abraça quem está perto da gente, não abraça os visitantes. E a gente pega isso no ar. Isso é consolidação. A pessoa pode dizer assim: olha, eu fui naquele igreja, gostei, mas ninguém fez nada comigo, ninguém me recebeu. Agora, ao contrário, eu também já fui em igreja que a hora de apresentar os visitantes, uma igreja lá em São Bernardo do Campo, Comunidade da Graça, do pastor Ademar de Campos. Quando vai apresentar os visitantes, gente, é quase um culto, porque eles apresentam os visitantes e faz uma roda de umas 20 pessoas em volta do visitante e abraça, e dá panfleto, e pergunta o nome, faz anotações. O cara sai dali e fala assim: nossa, encontrei um lugar que me ama. Essa semana eu não recebi um abraço. Mal cheguei naquela igreja, 20 pessoas me abraçaram. Vou voltar domingo que vem. Consolidação. Então a gente precisa também trabalhar isso na igreja, de modo que as pessoas, não só um ministério que está escalado, né, no caso acolhimento ou diaconia, que os nomes às vezes variam de igreja para igreja, mas assim, a gente treinar as pessoas. Eu tinha uma irmã na igreja que eu pastorei chamada Madalena. Na época eu estava pastoreando uma igreja e ela vinha fazer uma ministração. Você conhece a Madalena lá de Taguatinga? Ela vinha fazer uma ministração sobre a arte do sorriso. E ela dizia: quantos músculos você usa aqui para dar um sorriso? E eu era pastor de uma igreja muito sisuda, da cara muito assim, amarrada, fechada, né? E aí eu convidei a Madalena para dar um curso lá na igreja, numa tarde, para a gente sorrir mais, né? E mostrando que da importância deste sorriso, deste abraço é fundamental para quem quer que seja. Então veja bem, como igreja cuidadora, como igreja pensando no discipulado, como estilo de vida, como método de pastoreio e como estratégia da missão, a igreja tem que ter esse cuidado em acolher. Acolhimento é uma área muito importante para a gente trabalhar. Então a consolidação passa por isso, né? Firmar o fruto para que ele cresça com qualidade. Dessa forma, entendemos que a nossa responsabilidade não é só de lançar a semente. Às vezes a gente tem a preocupação só de lançar a semente. A nossa responsabilidade é também de acompanhar o desenvolvimento dessa semente até que ela vingue. Imagine vocês, de repente, lá na sua casa tem um pedaço no quintal que tem terra, você quer plantar lá. Eu quero plantar lá, por exemplo, um canteiro pequeno. Eu quero lançar sementes lá naquela terra, pés de alface. Quero semear alface lá. O que você vai fazer? Você vai pegar esterco, você vai tratar aquela terra, você vai aguar, você vai misturar terra com esterco com a terra, tal. Vai comprar a semente, vai lançar a semente, e depois que lançar a semente, você vai o quê? Regar. Todos os dias. Se você fizer isso bem, com excelência, se eu estiver errado, Miguel me corrija, no final de 3 semanas, 21 dias, você vai ter já os pezinhos de alface. É ou não é verdade? Não é assim? Então, isso é consolidar, acompanhar o desenvolvimento da semente até que ela vingue, né? Depois, o desenvolvimento, por exemplo, aí voltando a falar sobre crianças, né? O desenvolvimento de uma criança nos ensina que a negligência no cuidado à primeira infância pode gerar consequências e sequelas que acompanharão a criança durante toda a sua vida. Portanto, os despenseiros de Cristo, que pretendem ser achados fiéis, têm que ter
tem que ser diligentes e zelosos. Diligentes e zelosos na consolidação. A Igreja Central de Goiânia, metodista, eu não sei se eles continuam, creio que sim. Mas as fichas das pessoas que estiveram no culto de domingo à noite, na segunda-feira, a secretária faz o contato e já liga para aquela pessoa para que eles recebam uma visita. E no domingo, na segunda noite, chega um grupo no estacionamento da igreja de irmãos que já orientados recebem essas fichas e vão já fazer aquela visita em 24 horas. Existe uma pesquisa de que quando uma pessoa vai à igreja no domingo e a gente, quanto mais rápido nós visitarmos as pessoas, temos mais chance dela permanecer. Então, por exemplo, ela vem domingo, se eu visito ela de segunda e terça-feira, já tem um grupo preparado, a consolidação está acontecendo, já aconteceu um contato dentro de 24 horas. Então a probabilidade dessa pessoa permanecer é muito maior do que se eu marcar uma visita para daqui a 10 dias. Glória. Eu me converti em outra denominação. Certo. Quando eu me mudei de cidade, não tinha uma igreja perto da minha casa da denominação que eu tinha convertido. Tinha uma metodista. E eu visitei no domingo a metodista, pegaram os meus dados, e na terça-feira o pastor já estava com um grupo na minha casa me visitando. Na terça-feira seguinte. E eu fiquei. Está vendo? O impacto disso, né? É um testemunho vivo aí, de que é assim mesmo, né? Então, na questão da consolidação, nós não podemos negligenciar o cuidado. O que mais acontece, de âmbito geral, é a igreja negligenciando a questão do cuidado. Então, por isso que é interessante, por exemplo, quando a gente está firme na questão do discipulado, se tem capacitação para discipuladores na igreja local, e além da capacitação, a igreja está trabalhando em grupos pequenos. Não importa se vai chamar grupos familiares, se vai chamar grupos pequenos, se vai chamar células, o nome não interessa. Isso é uma oportunidade boa, né? O discipulador cuidando de alguém, se está cuidando de alguém, leva essa pessoa para a célula. Se a igreja realiza encontro com Deus, quem está em células são convidados para participar do encontro com Deus, e aí o fruto vai só se consolidando e a pessoa vai se firmando e vai permanecer. Esse é o grande desafio, que o vosso fruto permaneça. Então, ganhar, consolidar e discipular. O grande desafio, gente. Discipular é compartilhar a sua vida. Gente, discipular é investimento. Discipular é investimento. Investir sua vida em outros para que eles cresçam em Cristo. Como o apóstolo Paulo diz a Timóteo, é transmitir o que Deus tem nos dado para outros, para que eles também possam transmitir a outros. Discipular é formar líderes com o caráter de Cristo. Então, a nossa disposição para discipular não deve ser assim, olha, uma vez por semana a gente vai se reunir para me dar aquela aulinha que o pastor passa para mim. A gente pode usar essa aulinha como o tema do que a gente vai conversar, mas é muito mais relacional do que uma sala de aula, gente, né? Relacionamento, senta, começa a conversar. Esse sentar pode ser na praça, pode ser numa cafeteria, pode ser na casa, pode ser andando junto numa caminhada, pode ser no parque, no pátio, né? Onde a gente vai conversando, e esta vivência, esta convivência, né? Essa questão de você ser o irmão mais velho, alguém que recebeu mais, já está um pouco mais adiantado na sua vida, na sua vida cristã, você pode transmitir a outros. Isso Paulo, ele se considerava pai espiritual de Timóteo. Então, eu tenho falado muito isso, que na igreja tem faltado muitos pais espirituais, muitas mães espirituais. Então, a gente precisa desenvolver, no caso das mulheres aqui, uma maternidade, né? Uma maternidade de cuidar de alguém, de
ver essa pessoa dando seus primeiros passos na fé, de ver essa pessoa firme, não oscilante, constante, ver essa pessoa madura, e às vezes na caminhada também corrigir, confrontar, instruir, né? Porque a palavra de Deus vem para consolar, edificar, mas vem para corrigir, repreender, né? No discipulado a gente faz tudo isso. Então, no discipulado, como na vida, o ensino acontece por meio de padrões referenciais. Quer dizer, quando Jesus chama os discípulos, ele é a referência deles. Paulo, da mesma forma. Então, para que aqueles e aquelas que nós discipulamos possam crescer em Cristo, temos que nos tornar padrões para que eles possam nos imitar, né? E Paulo falou assim: olha, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo, né? O processo de ensino e formação do discípulo acontece de maneira vivencial, imitação, né? Por isso que eles falaram: olha, Pedro está falando, você fala como um discípulo de Jesus, você se parece com ele. Quer dizer, então esta convivência, essa vivência com Jesus por 3 anos fez com que as pessoas lá de fora olhassem para Pedro e vissem ele como alguém que parecia e que falava igualzinho com o seu mestre. Agora, aqui tem um grande desafio também, para ver o nosso discípulo, o discípulo que a gente está trabalhando, para ele crescer em Cristo, nós temos que nos tornar padrão, modelo. E aí isso mexe com a questão do testemunho. Nosso testemunho, a nossa vida, né? Vida de oração, vida de fidelidade, vida de integridade, enfim. E aí a gente vê, por exemplo, como a Bíblia descreve Jó, né? Como que a palavra descreve Jó lá no versículo 1, capítulo 1, né? Assim, descreve Jó como homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha aí, quer dizer, quem olhava para Jó, para a vida dele, o caráter dele, para a hombridade dele, sabia que ele era um homem que andava na retidão, na integridade, no temor do Senhor, que consiste em apartar-se do mal, e ele se desviava. Ele tinha oportunidade de pecar, mas ele se desviava do pecado. Então, as pessoas querem imitar alguém assim. Então, o que a gente precisa falar numa sociedade como a nossa? As pessoas não precisam, gente, mais de dogmas. Não. As pessoas precisam de ver nas outras pessoas a autenticidade, um referencial. E eu gosto de citar Samuel. Por que Samuel? Porque Saul, as ovelhas de seu pai, Quis, né, o nome dele, o seu pai tem as suas ovelhas extraviadas. Saul sai à procura com seus homens, e lá pelas tantas, Saul fala assim: olha, vamos desistir de procurar, porque agora meu pai já não vai mais se preocupar com as ovelhas extraviadas, vai preocupar com a gente, com pessoas. E aí alguém vai dizer assim para Saul: olha, nesta cidade onde nós estamos, tem um homem de Deus. Nesta cidade onde nós estamos, tem um homem de Deus que ele é muito estimado. Tudo o que ele diz sucede, ele não joga a conversa fora. As palavras dele não caem por terra. Vamos até ele, porque ele vai mostrar para a gente qual o caminho que nós devemos seguir. O que ele estava falando? Vamos até ele, que ele vai mostrar o caminho a seguir. Ele estava dizendo assim: olha, Josué é um Samuel é um referencial que vai apontar para a gente o caminho. Então, o que uma pessoa que está sendo discipulada precisa? De um discipulador que seja referencial para apontar para ela o caminho. Ah, pastor, mas isso é pesado demais. Mas é isso que nós temos que ser.
se uma igreja tem discipuladores nesse nível, significa que o crescimento da igreja, a igreja vai bombar, né? Gente, vocês podem interromper, podem falar, podem participar. Bruno. Vou perguntar para o senhor. A mesma pessoa é a mesma pessoa que ganha, consolida, que discipula, que envia? Pode ser a mesma pessoa ou são grupos de pessoas para cada Pode fase? ser a mesma pessoa e pode ser também, né? Vamos supor, às vezes, por exemplo, a gente vai ver uma escalinha ali, por exemplo, o caso de Paulo. Quem foram pessoas importantes na conversão de Paulo? Diversas. Por exemplo, Estevão, quando estava morrendo e Paulo estava testemunhando, estava dando um testemunho para Paulo, né? Outra pessoa que participou da conversão de Paulo, Ananias, né? Que pôs as mãos, tal. Então assim, alguém vai ganhar uma pessoa para Cristo. De repente, exemplo, uma pessoa do meu convívio, do meu relacionamento, sei lá, do meu trabalho, da minha família, eu ganhei, eu preciso cuidar dessa pessoa, né? Agora, de repente, uma pessoa chegou e começa, de repente, lá na tua célula, e ela aceita a Cristo e ela foi lá para aquela célula, mas quem ganhou, de repente, foi de outra cidade, ou quem ganhou não esteja tão envolvido com essa cultura de discipulado, ele vai de repente negligenciar. Alguém precisa aceitar esse desafio, vamos dizer assim, adotar como filho e cuidar, né? Então pode ser as duas coisas. Vamos prosseguir? Então veja bem, olha o que Paulo diz aqui em 2 Timóteo 2,2. Vamos ler juntos? E o que de minha parte, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar a outros. Isso aqui tem uma figura na carta pastoral do Colégio Episcopal, que eles escreveram sobre o caminho discipular. Tem essa figura aqui, está meio apagadinho, mas dá para entender. Essa foi a pergunta do Bruno. O Estevão, de certa forma, participou da conversão de Paulo, com seu testemunho. O Barnabé também. Porque quando a igreja ficou questionando, o Barnabé falou assim: não, olha, é forte, é bênção. E também o Ananias, que a princípio teve dificuldade. Esses 3 homens participaram da conversão de Paulo. E o que Paulo recebeu e para outros homens. E aí, nas cartas de Paulo tem uma lista de discípulos que ele tem, né? Aí ele fala de Priscila, ele fala de Áquila, ele fala de Epafrodito, ele vai falar de um monte de pessoas que testemunharam. Então veja bem, se a gente trabalha bem essa questão de discipulado, gente, vai gerar multiplicação. Olha o texto: que da minha parte ouviste, que de minha parte, entre muitas testemunhas vocês ouviram, vocês receberam, confia, transmite a outros, vai acontecendo uma multiplicação, né? Olha aqui, 3 homens para ser instrumento na vida desse camarada aqui chamado Paulo, mas uma conversão tão importante, gente, que Pedro se transformou num apóstolo dos judeus e Paulo dos gentios, né? E aí o que ele recebe, ele conta para Timóteo, e Timóteo também conta para outros, né? Então por isso a gente precisa investir tempo e cuidado em um grupo de discípulos. Investir tempo e cuidado em um grupo de discípulos rendeu a Paulo a alegria de ver seu ministério multiplicado através desses obreiros. Olha, Timóteo, por sua vez, deveria transmitir o que recebeu de Paulo a homens idôneos. Olha aqui os homens idôneos. E esses homens idôneos, como consequência natural, né, do discipulado, vão multiplicar. É isso aí. Isso é discipulado. Sério, responsável. Vai ter multiplicação. Então, por isso que precisa ser despertado para ganhar, para consolidar, para discipular. E aí, no fim, vai chegar isso aqui, ó, enviado.
Então, ganhar, consolidar, discipular. Nesse discipular também se tem, né, treinamento, se tem escola de líderes, né? Ou eu gosto muito da expressão do pastor Danilo Figueira, aqui de Ribeirão Preto, e ele trabalha não a expressão escola de líderes, mas ele coloca assim, escola de crescimento. Legal, essa é uma ideia boa, para não assustar tanto, né? Escola de líderes. Enviar é a resposta de que quem acolheu a graça salvadora e santificadora e serve a Deus e ao próximo com alegria. E aí lá em Salmos capítulo 2 diz assim: pede-me e eu te darei nações por herança. Então serão enviados. Nós recebemos aqui recentemente na igreja uma irmãzinha, Lívia, que ela foi chamada para um país chamado Japão. Imagine, né? Segunda-feira agora ela está voando para Dubai, e de Dubai vai para Tóquio, e ela, a partir do dia 1º de novembro, ela pisa no Japão de forma definitiva, está sendo enviada, né? Então, não basta a gente só receber, a gente tem que dar o que recebemos. De graça recebemos, de graça damos. Então a gente ganha, a gente consolida, a gente vai discipular, e a gente está tão envolvido nessa missão que nós não queremos que a pessoa que está sendo discipulada por nós se torne um mero espectador sentado num banco de uma igreja. Por isso é o que Paulo fala: que vocês de mim ouviste, que vocês aprenderam, que eu transmiti a vocês, não retenha com vocês, transmite a outros, e esses outros transmitam a outros, e vai acontecendo assim, gente, uma multiplicação. Imagine, pensar numa igreja pequena e tenha 30 pessoas, Santa Rita, 30, 35, 40 pessoas. E vamos supor que nós temos 3 alunos lá de Santa Rita. 4, né? 4 é verdade. Patrícia saiu. Então 4 alunos. Imagine que vocês assumam já esse propósito. Olha, nós vamos caminhar no nível de discipulado relacional com 4 pessoas. E a gente vai caminhar. Vamos pensar em um ano, 2018. No final do ano de 2018, vocês serão 4, né? No final do ano de 2018, vocês são 8. Essas 8 pessoas se propõem para 2019 cuidar de mais 8. Então 4 aqui, final do ano 8, final de 2019, 16. Essas 16 pessoas no final do ano de 2019 não vão perder o ardor e nem a chama missionária nessa paixão discipular. 2020 são 32, 2021 são 64, e 2022 são 128. Em quanto tempo isso, gente? Não deu 5 anos? Tá vendo? Então assim, nós precisamos assim ficar preocupados. Nossa, vou copiar o modelo lá da igreja da Coreia, vou copiar o modelo lá da igreja tal que está bombando. Cada comunidade tem a sua vivência, o seu jeito de ser. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco da questão dessa estratégia de crescimento da igreja, que na verdade quem dá o crescimento é Deus. O crescimento quem dá é Deus. Nós precisamos realmente nos expor e nos engajarmos nessa obra. Então, fechando aqui, enviar é a resposta de quem acolheu a graça salvadora, santificadora. Essa pessoa vai servir a Deus e vai servir ao próximo com alegria. O que os reformadores diziam? Nós somos servos de Deus
Nós somos servos da igreja e nós somos servos do mundo. É isso que tem que acontecer para nós. Deus traga essa reforma, já que a gente vai comemorar na próxima terça-feira 500 anos de reforma protestante. Então, quando somos enviados em missão, damos resposta clara de que o discipulado em nossa igreja ministerial não se fecha em si mesmo. Pelo contrário, sai em serviço de Deus ao encontro de outras pessoas que necessitam também de salvação, santificação e serviço. Quer dizer, quando nós mesmos passamos por essa experiência, nós saímos em serviço de Deus ao encontro de outras pessoas que necessitam da mesma coisa: salvação, santificação e serviço e fim de papo. Vocês querem falar mais alguma coisa, perguntar? Ok? Vamos ter um intervalo, pastor Paulo? Vamos ficar de pé? Vamos agradecer a Deus. Gente, claro, essa questão do discipulado aí, seria importante que vocês pudessem depois adquirir este manual, Por exemplo, agora a gente vai ter o Concílio Regional, mês de novembro, a gente pode trazer para quem quiser, pastor Paulo, este exemplar aqui. Agora, acho que no dia 7 de novembro, eu vou estar na sede regional. Se de repente vocês quiserem, a gente pode adquirir. Falando assim, se todo mundo quiser, já deixar no dia do seu, você já traria para a gente. Então faz a listinha, eu trago, depois vocês pagam, não tem problema não. Quem quiser, ok? Aí a gente traz, no início de novembro já está disponível aí. Vamos orar?